Bem-vindo aos Jovens Veteranos, um programa da TV Humana que celebra a vitalidade, a sabedoria e a força de quem passou dos 50 e continua construindo novos caminhos. Aqui, cada convidado compartilha sua trajetória, seus aprendizados e sonhos que seguem vivos, mostrando que maturidade é sinônimo de coragem, criatividade e transformação. Mais do que histórias de vida, os Jovens Veteranos é um convite a acreditar que sempre é tempo de recomeçar, inovar e continuar fazendo a diferença. Olá, eu sou Aldemir, meu nome é Aldemir Sanches, eu tenho 60 anos, né? E eu sou aqui de São Paulo, nascido na capital, criado na capital e morando atualmente na capital. Há pouco tempo atrás, pouco mais de 3 anos, eu comecei a sentir alguns sintomas e fui procurar um médico. E nessa procura por um médico, eu acabei descobrindo que eu tinha um câncer de bexiga. E esse câncer, iniciamos um tratamento inicial com raspagem do tumor, a infusão de quimioterápico, e isso não deu muito certo. Surgiu um novo tumor, dessa vez invadindo a parede da bexiga, e no meio do ano passado eu fui procurar uma segunda opinião. E nessa procura de uma segunda opinião, eu acabei encontrando um médico, que hoje eu considero um amigo. Foi uma bênção que eu recebi de Deus, e vou falar muito sobre bênçãos hoje. E essa bênção foi conhecer o Dr. Sten. E ele bateu na mesa, depois de escutar a minha história, e falou assim: eu quero te curar, mas a gente vai ter que fazer uma lição de casa. E essa lição de casa incluía fazer alguns exames, iniciar um tratamento quimioterápico e fazer uma cirurgia para remoção da bexiga. E essa cirurgia foi feita agora, dia 13 de janeiro. Fiquei 14 horas longe do mundo, deitado numa maca, sendo operado. Graças a Deus, mais uma bênção que eu recebi foi a possibilidade de ter uma neobexiga. O que é uma neobexiga? É uma bexiga que é construída a partir de um pedaço do intestino, né, próximo do íleo, que é o final do intestino delgado. E aí foi tirada a bexiga que estava com o tumor, também foi tirada a próstata, e eu recebi essa bexiga nova. Ainda estou aqui, fazem pouco mais de 6 meses que eu teve a operação, hoje é dia 16 de julho, e eu estou aqui me recuperando, né? Adotando as medidas para continuar vivendo. E a grande lição que eu tiro de tudo isso é que a vida é muito efêmera, né? A gente está aqui conversando, falando. Quem é mais jovem muitas vezes não pensa no futuro, não pensa no que pode acontecer, e de repente a gente não está mais. A gente pode perder familiares, a gente pode perder filhos, e a gente mesmo sair desta vida e deixar aqueles entes queridos que gostam da gente sem a gente. Então, por isso, aproveite muito. Hoje, a principal mote que eu tenho é que a vida tem que ser aproveitada ao máximo cada minuto. Esteja presente em cada minuto. Quando você for ouvir qualquer testemunho de uma pessoa, qualquer fala, esteja presente. Dê o melhor de si. Essa
é uma grande lição que eu aprendi. As minhas raízes, aquilo que eu tenho como essencial da minha vida, foram formadas a partir dos meus pais. Meu pai é policial reformado, entrou na então Guarda Civil do Estado de São Paulo, na década de 60. Minha mãe, nordestina, veio para São Paulo ainda com a quarta série, e eles dois acabaram se unindo nos idos de 64 e eu nasci em 65. E os dois sempre me ensinaram o valor do trabalho. O quanto é importante o trabalho e o quanto é importante o estudo. Meu pai não só trabalhava na polícia, como também tinha um táxi nos idos da década de 60 e trabalhava, tinha 2 jornadas, quando não tinha 3 jornadas até, porque também tinha outras atividades para pegar e fazer frente às dificuldades financeiras de uma família pobre. Minha mãe, por outro lado, se dedicou ao estudo. Inicialmente, ela ficou comigo até na minha primeira infância, e isso é uma coisa que a gente vê, as mães hoje não tendo essa possibilidade, né, por inúmeras circunstâncias, mas o quanto faz falta você estar presente, a mãe estar presente na primeira infância, junto aos seus filhos. Então, mães, se há uma coisa que eu posso falar para vocês, e tendo oportunidade, dediquem-se na primeira infância aos seus filhos, porque isso vai fazer muita diferença depois no futuro, né? Vão ser crianças muito mais amadas, muito mais percebidas, né? Como amadas. Esse que eu acho que é o diferencial, o grande diferencial, né? Outra coisa que minha mãe fez foi estudar. Então, tão logo ela teve condições de começar a ter uma atividade fora, ela foi estudar, fez a tal madureza, né? Muita gente não sabe o que é isso. Madureza é o similar ao supletivo, que hoje em dia é a educação de adultos, mas era uma prova que se fazia, né, para obter os certificados de primeiro e segundo grau. Na época, o certificado do ginásio e o certificado do colégio. Ela conseguiu isso e conseguiu ir para a faculdade já na década de 70, né, com muita dificuldade, com muita luta, né, trabalhando e estudando. Ela completou o curso de serviço social e é um exemplo para mim a garra daquela mulher nordestina, mãe de um filho, né, que foi atrás e conseguiu se formar em assistente social, prestou um concurso público no estado de São Paulo e passou nesse concurso e foi ser assistente social. E depois, já na década de 80, foi fazer uma segunda faculdade, fez a faculdade de Direito, e com a faculdade de Direito, ela advogou também. Então, meus pais sempre disseram para mim que o trabalho não só dignifica o homem, mas o trabalho faz com que você perceba o quanto é importante a sua dedicação para que você consiga, sim, ter uma vida honesta e uma vida simples, mas justa, né? Eu, graças a Deus, e graças aos meus pais, também muito jovem fui me dedicar à carreira militar, carreira policial militar. Então, no final da década de 70 e 79, eu fui assim, eu fui aquinhoado, né? Eu recebi um presente que foi uma bolsa de estudos num curso preparatório
para vestibulinho. Hoje eu não sei se existe ainda os vestibulinhos, mas a escola ainda existe, é a escola PhD, do professor Pierre, que fica aqui na Moca, onde eu moro, e na época ele fazia uma seleção de alunos, dava uma semana de aula, a gente fazia uma prova, e quem ia bem nessa prova recebia bolsas de estudo de acordo com o valor que eu obteve na nota. Eu consegui obter nota máxima e recebi uma bolsa integral, porque meus pais não teriam condições de me dar essa bolsa. E nos idos de 79 eu estudei o ano inteiro para me preparar para um vestibulinho. E no final do ano eu passei em algumas escolas, inclusive na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e na Escola do Barro Branco, né, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para fazer o curso preparatório, que hoje já não existe mais, esse curso, que era um curso voltado para fazer o colégio dentro da formação militar. E já nos idos no meio da década de 80, com 19 anos, eu me formei aspirante oficial. Prestei o curso de Direito na USP, tive a glória de conseguir uma vaga, fui fazer o curso esse que eu encerrei na década de 90, e em seguida, durante esses anos eu casei, tive filhos, né? Meus filhos também tiveram oportunidades melhores que a minha, porque eu já estava empregado, né? Já tinha um salário razoável e conseguia dar para eles algo um pouco melhor do que eu tive, né? Eu tive excelente, mas meus filhos tiveram algo um pouco melhor, que foi a oportunidade de fazer uma escola particular, pois houve uma deficiência muito grande no ensino público nos idos da década de 80 para 90. Infelizmente, isso aconteceu, né? Na década de 70, 80 e 90, o ensino público perdeu muito da sua qualidade, né? Mas meus filhos tiveram a oportunidade, sim, de fazer um curso particular, né? E meu filho encerrou o colégio na faculdade, na Escola Técnica Federal de São Paulo. Então, por que eu estou falando tudo isso daí de estudo? Porque é fundamental. O estudo, se é uma coisa que você pode investir em você, é o seu estudo. O seu conhecimento ninguém tira. Você pode comprar um carro novo. Alguém pode pegar e furtar o seu carro, roubar o seu carro, bater no seu carro. Você mesmo pode destruir o veículo num acidente e você não tem mais nada. Mas o seu conhecimento, a sua vivência, as experiências que você adquire com outras pessoas, né? E aí eu valorizo muito o ensino presencial. Eu acho que o ensino presencial é fundamental, né? O ensino à distância, ele ajuda na formação das pessoas, mas não é essencial, porque o essencial é a vivência, né? Ter conhecimento é algo muito especial. Então, o que eu vejo, assim, que é importante, né, para cada um de nós, é o quanto nos dedicamos, o quanto nos dedicamos a nosso próprio desenvolvimento. Porque quando nos desenvolvemos, nós conseguimos desenvolver as pessoas que nos cercam, né? Todos aqueles que estão próximos de nós, eles ganham com a nossa melhoria. E a melhoria não é só sobre o aspecto intelectual, mas principalmente sobre o aspecto daquilo que a gente aprende a ser, né? Eu sempre digo que alguns eventos na vida da gente nos tornam melhores, né? Eu estou num segundo casamento, num segundo relacionamento, e eu com certeza hoje eu sou um companheiro, um esposo melhor do que eu fui no primeiro casamento, né?
Hoje eu tenho 2 enteados e acredito que sou um padrasto com melhores condições do que fui pai lá nos idos da década de 90. Meus filhos sempre tiveram um incentivo, mas às vezes o incentivo era um incentivo bem compartilhado, bem forte, né? Eu sempre dizia que o bom violino, e eu digo ainda, o bom violino só toca bem quando está com as cordas bem esticadas. Então, sempre exigi bastante deles participação, exigi bastante deles dedicação, né? Só que hoje eu compreendo que nem todo mundo tem as mesmas condições. E avaliar as condições individuais de cada um é fundamental para você não ser injusto com as pessoas, né? Tem pessoas que, com certeza, podem dar muito mais, e outras que não têm as mesmas condições. Perceber isso é fundamental. E eu comecei a perceber isso logo quando estava no exercício da profissão como comandante, né, de companhia, já como capitão, que eu tinha no grupo, às vezes, 100, 200 policiais, e alguns eram excepcionalmente muito inteligentes, muito capazes, com habilidades diferenciadas, e tinha aqueles que eram medianos. Então, os medianos, nós temos que compreendê-los e aceitá-los, porque assim como a vida dá flores mais bonitas na mesma roseira e outras não tão bonitas, assim também é o ser humano. A beleza do ser humano está na sua diversidade. E quando eu falo de diversidade, eu lembro de um dos cursos que eu fiz, já um curso de pós-graduação na área de direito, foi o curso de Direitos Humanos, pela Procuradoria do Estado. E ali eu tive a oportunidade de conviver com muitas diferenças. Pessoas de diferentes origens, pessoas de diferentes formações, pessoas de diferentes opiniões e pensamentos. Mas o respeito a essas opiniões é fundamental. É muito triste quando a gente vê pessoas que não conseguem aceitar as diferenças, né? Seja de um lado, seja do outro. Isso é muito triste. O ideal é que nós consigamos conviver com as diferenças da forma mais respeitosa possível, sem querer exigir que o outro seja como nós e sem tampouco aceitar que as pessoas nos sufoquem com as suas opiniões e com as suas contradições. Isso acontece, infelizmente, no mundo hoje em dia, especialmente com as redes sociais, com as histórias que nós verificamos aí de lacração, fechamento e outras coisas mais. O que eu coloco aqui, minha experiência, você que é jovem e está escutando isso daqui, é assim, não se incomode com esse tipo de atitude, porque ela só define aquele que faz esse tipo de conduta. Se o problema começa com eu, o problema é seu. Então, pense dessa forma. Se alguém está, de certa forma, te atacando, te fazendo alguma coisa nessas redes e colocando você numa situação mais difícil, não se incomode com isso, porque isso só diz respeito a outra pessoa e não a você. Você é capaz, você é possível, você tem condições de ser muito mais do que é hoje, com certeza. Como eu também tenho certeza de que cresci muito. Aquele menino de 14 anos que entrou lá na Academia do Barro Branco, né, e que depois completou a carreira e no finalzinho da carreira ainda eu fiz o curso de engenharia, a área que eu estou atuando atualmente, né? Então hoje eu tenho uma empresa,
que se chama Mais Valia, e essa empresa é uma empresa de engenharia e nós fazemos projetos de combate a incêndio. Então, eu uni todo o conhecimento que eu tive quando eu passei do Corpo de Bombeiros, junto com a engenharia, e hoje a gente faz um pouco desse trabalho de levar segurança para prédios, edificações, processos, pessoas, e isso é muito gratificante. Então, o crescimento pessoal, ele acontece não por causa do tempo. Então, o tempo não define o seu crescimento. O que definirá o seu crescimento será a sua disciplina, a sua dedicação, né? Isso é uma coisa também que muitas vezes as pessoas perguntam, né? O que nos motiva? Não existe essa questão de motivação. Existe a questão da vontade de fazer, do propósito. O propósito nos motiva, mas é a disciplina, é a dedicação que faz com que o propósito se torne verdadeiro. E a verdade do propósito é você deixar um legado, deixar algo para as pessoas que façam lembrar de você, né? É muito gratificante quando eu já fui em locais que eu trabalhei dentro da polícia e que as pessoas olham para você e lembram, né? Hoje já nem mais eles lembram porque a maioria dos que trabalharam comigo já se aposentaram. Mas as pessoas têm histórias positivas, né? De que outros contaram. Então é muito gratificante saber que você fez um pouco e esse pouco foi reconhecido e esse pouco impactou a vida de outras pessoas, né? Eu acho que o grande ponto de virada para a gente perceber isso não precisa ser, como no meu caso, uma doença grave, né? Mas pode ser, sim, uma reflexão, uma mudança de atitude, um pensamento que vale a pena você pegar e pensar e refletir sobre ele, né? Uma frase simples, algo que toque seu coração e que seja realmente algo que vai impactar a sua vida para você mudar. E se você não precisa mudar, fique tranquilo também. Não é a mudança, ela acontece naturalmente, né? Nós mutatis mutandi, vivemos direto a mudança. E essa mudança, ela acontece conosco, né? Olha lá, meus cabelos já não são tão escuros, já estão brancos, né? Minha pele já não é tão vívida, já tem rugas, né? Eu já não consigo correr 12 minutos, eu tenho que andar rápido e já não faço as mesmas coisas. O corpo perece, o corpo ele vai ficando mais cansado, mas a sua mente, a sua forma de ser, isso sempre vai ser possível você melhorar. E eu acho que o principal aqui é que a gente não deixe de ter planos, né? Então, por exemplo, hoje nós ainda moramos, né, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas é nosso sonho mudar daqui, ir para uma cidade menor, ir para um local mais tranquilo, né? Quem sabe até fora do país, mas viver num local onde a gente possa aproveitar a chamada terceira idade, né? Ou melhor idade, que não é nada disso, mas é apenas um momento que a gente vive onde ficamos mais lentos. É interessante, né? Que a gente se torna SOS, né? Slower, ficamos mais lentos, older, ficamos mais velhos, mas smart, ficamos mais inteligentes, ficamos mais espertos. Evitamos, sim, com o passar do tempo, aqueles conflitos desnecessários. E isso é uma coisa que você, que é jovem, que está ouvindo isso agora, pode já fazer. Evite os conflitos desnecessários, evite os estresses desnecessários, aprenda a perdoar.
porque o perdão é essencialmente para você e não para o próximo. Quando você perdoa alguém, você se livra daquela carga, daquele peso nas suas costas. E com isso você consegue ter uma vida mais leve. Então pense nisso. Se você ainda não chegou na nossa idade, ou mesmo se você já passou da nossa idade, mas está vendo aqui, pense nisso. Perdoe todos aqueles que de alguma forma você se sentiu ofendido. E aprenda a perdoar também, sabe quem? A si mesmo. Mas um perdão altivo. O que seria isso, esse perdão altivo? Aquele perdão que fala assim: olha, eu errei e agora eu vou fazer o certo, eu vou melhorar. Então, não é deixar de perdoar-se, mas sim perdoar, mas se comprometer em fazer melhor. Finalmente, eu acho que é importante que as pessoas entendam que a idade não tira de você aquilo que você é. Eu continuo sendo um jovem sonhador, eu continuo tendo vontades, eu continuo tendo desejos e eu continuo tendo planos e sonhos, né? Hoje eu tenho 4 netos e eu adoro os netinhos porque eu vejo neles um pouco de mim em cada momento que eles brincam, em cada momento que eles ralham um com o outro, em cada momento que eles estão conosco. Esse ano foi um ano especial, porque eu fiz 60 anos, e aí a gente acabou fazendo uma festa de aniversário, onde eu tive o prazer de ter quase 100 pessoas ali, 100 amigos, que estiveram conosco para poder pegar e comemorar esse momento. Espero poder comemorar muito mais outros momentos como este, e eu agradeço aqui essa oportunidade aqui que a TV Humana está me dando de falar um pouquinho de tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente percebe, né? Haveria muito mais coisas para falar, mas eu entendo que o principal é deixar para cada um de vocês um abraço caloroso, um beijo sincero no coração de cada um de vocês e o desejo de que, assim como eu recebi muitas bênçãos, né, nesses últimos anos, e percebi quantas bênçãos recebi ao longo da minha vida, vocês também possam perceber a bênção que é estar vivo, a bênção que é acordar, abrir os olhos, ver, respirar, falar e, no final das contas, amar. O amor é a grande força motriz. A grande força motriz do universo é o amor. O bailar dos planetas em torno de uma estrela, o bailar das estrelas em torno de suas galáxias, é fruto do amor, uma força que move o universo. E assim, eu gostaria de encerrar dizendo que não conjugo um Deus personificado, como as igrejas colocam, mas um Deus presente em cada momento da nossa vida, em cada coisa que verificamos, em cada flor que desabrocha, em cada ser vivo que se movimenta. A presença divina está a todo momento nos chamando para refletir e nos chamando para colocar um pouco de si mesmo para o próximo. É isso que eu desejo para cada um de vocês que está assistindo aqui. E eu agradeço mais uma vez a TV Humana, na figura do nosso idealizador, o senhor Francisco Garcia, que é uma pessoa muito especial. Um beijo no coração e muito obrigado.